Olá, me chamo João Vivenda de Mesquita, sou formado em História pela Universidade Estadual do Piauí e, junto com o professor Dr. Pedro Pio Fontenelle Filho, desenvolvi a pesquisa Além dos Quadrinhos, uma análise da sociedade brasileira através dos quadrinhos subversivos. Na apresentação, trouxe a capa da primeira revista publicada com o nome Subversivos, que ela foi publicada no ano de 1999, por financiamento próprio do autor André Diniz. Ele publicou pela sua própria editora, a Nona Arte. O terror vivido pelo povo brasileiro nesses anos de chumbo foi representado por André Diniz na coleção de quadrinhos subversivos, e a partir dessas revistas é possível observarmos como funcionou a perseguição dos opositores e também como o Estado se organizava na tentativa de abafar qualquer movimento que tivesse como objetivo abalar a ordem e o progresso do Brasil. O que vamos ver, né, nos 12 volumes das revistas subversivos é que sempre as histórias vão ter esse tema, que seria é, os militantes contra os militares. Seriam os cidadãos que estavam buscando uma revolução socialista, tentando derrubar a ditadura que estava instalada no Brasil. E ao decorrer do tempo, vamos observar que o propósito da revolução socialista, ao não se concretizar, a gente vai ver que vai ter essa mudança de ideia, onde vai começar a surgir a ideia de trazer de volta a democracia no país. Ou seja, ao invés de ter uma revolução socialista, eles vão lutar por uma redemocratização do país. Na primeira capa, a gente pode observar que tem a personagem principal, e a Helena, e ela está com armas a punho e possivelmente defendendo o Brasil, já que a gente observa que ela está com uma cara de raiva à frente da bandeira nacional e provavelmente brigando contra militares. Então a gente tem essa ideia já de início de uma pessoa que está lutando com unhas e dentes pelo seu país. Ela está lutando por aquilo que ela acredita ser melhor para ela e para os brasileiros, que seria por um fim na ditadura. Aqui a gente tem o objeto da pesquisa, que são os 12 volumes dos quadrinhos subversivos, onde temos o primeiro, que foi publicado em 99, até o último, que foi publicado em 2009, que foi o ato 5. Aqui a gente vai ter é, uma série de temáticas abordadas, como casais que são separados por conta de prisões, ou teatros que foram fechados por conta da censura, ou casos de exílio, ou até mesmo traição. Então as revistas elas vão abordar diversos temas, mas sempre com um plano de fundo a ditadura militar. Então vamos ter sempre uma diversidade de histórias, a gente vai conhecer esses personagens, vai se apegar a esses personagens, onde algumas a gente pode enxergar que foram baseadas em histórias reais, e esse fato de se basear em histórias reais acaba cativando o leitor, porque aquelas pessoas que leram um pouquinho sobre a ditadura vão acabar identificando essas passagens reais e vão acabar tentando até mesmo pesquisar sobre essas histórias reais para comparar com a ficção. Então, o objeto da pesquisa é exatamente esses 12 volumes das revistas, né? E aqui estão os objetivos que buscamos apresentar na nossa pesquisa. O objetivo geral é compreender as representações da ditadura militar no Brasil a partir da coletânea de quadrinhos subversivos. E os específicos expor o contexto histórico, social e político do período de 64 a 85 com base nos quadrinhos subversivos, discutir os meios utilizados pelos militares para controlar a população, apresentar ao leitor como André Diniz representou as mulheres nesse contexto ditatorial. E as metodologias utilizadas para essa pesquisa foi baseada no método analítico interpretativo, onde os principais autores que vão me nortear durante esse estudo foram José de Assunção Barros, com suas ideias acerca da definição do tempo para a ciência histórica, Eloísa Stalin, Lilian Schwartz, para a compreensão da transformação de sistemas políticos brasileiros, onde passamos por um sistema escravista, republicano e ditatorial, e para a compreensão da ditadura militar e suas peculiaridades, foram utilizados autores como Hélio Gaspari, Larissa Tomazoni, Leonardo de Noronha Dantas Benite, Denise Trujillo Rigonati, Vitor Amorim de Ângelo, Daniel Arão Reis Filho, Fausto Salvadori Filho, Clarissa Brasil, Chiara Ferreira Fustione e Ângela Caniata. Para a compreensão de política, as ideias de René Remon
publicados em seu livro Por uma História Política, contribui de forma significativa para o desenvolvimento dessa pesquisa. Para a discussão de gênero e a inserção das mulheres nesse campo de batalha, foram utilizadas as ideias de Maria Isilda Santos de Matos, e para entendermos a construção da arte sequencial, foram utilizados autores como Will Eisner, Moacir Cisne, Gleice Kelly Reis da Silva Xavier. A pesquisa ela foi dividida em três partes, e na primeira parte a gente tem por, por título Imagem Narrativa, a conexão entre capas e história, onde a gente vai trabalhar principalmente as capas das revistas e tentar contextualizar onde o que cada capa diz a respeito da história antes mesmo da gente ler a história, por assim se dizer. É como se a gente fosse analisar a primeira impressão que cada revista fosse entregar ao leitor. E o primeiro subtópico seria a origem dos subversivos, onde vamos contextualizar é, a origem dessa palavra e por que o autor André Diniz ele utilizou o termo subversivos para ser o título dessa revista, que, como a gente já pode imaginar, o título Subversivos vem justamente por conta da própria ideia da palavra, que um ser subversivo é uma pessoa que vai contra o sistema que está em vigor, é uma pessoa que ela quer quebrar o sistema, que ela quer lutar por seus direitos e ela não tem medo de se se fazer contrária a quem está no poder. Então, nessa primeira parte, vamos discutir o título, os títulos e as capas. E na segunda parte dessa primeira subdivisão, temos narrativas polifônicas, os subversivos e suas histórias alternativas. Por que histórias alternativas? Porque as revistas elas são um total de 12. E dessas 12 revistas, a gente pode dividir em duas grandes partes, onde vamos ter os personagens principais, que podemos citar Regina, que é a mesma Helena daquela primeira revista, que ela vai mudar de nome, ou seja, ela vai ter um codinome no decorrer da história. E a gente vai ver que esses personagens principais, como a Regina, o Júlio, eles vão fazer parte de uma história maior, que a gente poderia dizer que é uma história canônica. E vai ter também revistas, podemos dizer, independentes, que estão inseridas no mesmo mundo, porém, ela não faz parte da história principal. Mas a gente entende que é uma conexão por se tratar do por fazer parte da coletânea Subversivos e por se tratar de revistas que têm como base a ditadura militar. Na segunda parte, a gente já vai para a ditadura em si. A gente vai ver como o autor André Diniz ele enxergava aqueles pontos como tortura, censura e afins, e como ele colocou isso nas revistas. E seria os casos de tortura e a impotência da imprensa nas revistas subversivas. Aqui a gente vai tratar principalmente da censura e da tortura, porque a gente vai ter a tortura física, mas a gente também vai ter essa tortura intelectual, porque a gente não vai poder enxergar nos jornais as notícias verdadeiras do que estava acontecendo com os brasileiros que lutavam contra a ditadura, porque vão ter censores nas redações, então fica complicado para a população que está lutando contra se manter informada através apenas de rádios clandestinas, e não seriam todos que teriam acesso a esses rádios, e a imprensa verdadeira, a que queria passar informação, ela não tinha como deixar claras suas mensagens, porque com os sensores lá dentro, eles poderiam sofrer algum tipo de represália. Então, essa segunda parte vai ser dividida em dois subtópicos, que o primeiro seria sobre o peso da repressão, a luta pelo direito de ter direito, onde a gente vai enxergar, onde eu vou trabalhar principalmente essa primeira parte é, do direito de ter direito, que seria a luta pela volta da democracia. E durante essa luta pela volta da democracia, a gente vai ter a repressão dos militares, onde vamos ver vários casos de morte e de desaparecimento que até os dias atuais ainda não se tem explicação. Então vamos ver a imprensa, onde ela não pode mostrar à população esses fatos, porém vamos ver casos de jornais que tentam burlar essa censura e a gente vê algumas passagens e aqueles leitores mais atentos da época vão enxergar isso como se fosse algumas pistas do que estava de fato acontecendo no Brasil. Então o autor André Diniz ele vai pegar esses trechos até mesmo de jornais reais e vai colocar na sua revista para mostrar para a população e para o seu leitor principalmente que ele está
fazendo paralelo da realidade com a ficção. Então a gente não está trabalhando somente assim em cima de histórias criadas, mas de histórias inspiradas em casos reais. E a segunda parte é o ódio gratuito como ferramenta de controle. Aqui a gente vai enxergar como a tortura foi utilizada e como os militares eles tinham estratégia para não fazer aparecer nas mídias essas torturas. Eles abafavam todos os casos, onde havia um esquema de corrupção até mesmo dentro dos próprios IML aqui do Brasil, onde alguns casos de tortura, das pessoas que morriam nesses casos de tortura, vinha com códigos nos seus caixões que eram para passar por uma fiscalização mais branda, para não falar de fato a causa da morte, justamente para encobrir esses casos de tortura. Então, durante a pesquisa, eu vou exemplificar esses casos reais e também apontar no quadrinho o que o André também mostrou vendo esses casos reais. Então a gente vai enxergar o André Diniz pegando fatos reais e mesclando com a sua ficção para tornar uma leitura de certa forma densa e até mesmo enjoativa, algo mais simples de se compreender, tornando a ditadura militar um conteúdo complexo e algo mais simples da população em geral compreender, tornando algo mais lúdico, até mesmo prazeroso, entre aspas, né, de se ler, que seria na forma de quadrinhos. A parte 3 e a última, eu vou focar principalmente na parte feminina, porque se era difícil para a população em geral, essa repressão, para as mulheres era muito mais difícil, porque a gente tinha um machismo exacerbado aqui no Brasil, e a gente vai enxergar isso tanto por parte dos militares, e também vamos enxergar isso dentro da própria resistência. Então, essa terceira parte é chamada de Páginas da Resistência, a representação feminina nos quadrinhos subversivos, onde a primeira subparte seria mulher, sinônimo de resistência, porque vamos ver essa mulher enfrentando seus familiares, até mesmo a elite desses movimentos de resistência, para se manter dentro desse sistema que queria combater a ditadura militar. Então a gente vai ver as mulheres lutando contra suas famílias, contra a própria resistência, porque elas queriam lutar pelo direito de ter voz. E a segunda parte é a volta da democracia nas terras tupiniquins. Aqui a gente vai finalizar a pesquisa trazendo passagens das manifestações da Esratejá, que aconteceu no final da ditadura militar, naquele processo de redemocratização do país. Então a gente vai pegar esses trechos finais das revistas, que são várias revistas que vão tratar essa mesma parte, que é como eu falei, tem a revista, aquela série canônica, e vão ter as revistas alternativas. Então vamos enxergar algumas revistas tratando esse mesmo tema, que seria essa redemocratização. E vamos pegar esses trechos colocados por André Diniz e comparar com, com, com a literatura oficial. E voltando para a mulher, vamos ter o exemplo da Regina, que na revista principal, ela vai voltar ao país depois do seu exílio, como eu falei antes, tem o exílio mostrado também nas revistas. Ela vai voltar para o país, para o Brasil após essa redemocratização. Ela vai ser vista por todos como uma mulher que pegou em armas, então as pessoas vão ter medo de conversar com ela. Então, mesmo voltando para um país democrático, ela ainda era taxada como uma mulher que pegou em armas, uma mulher durona. E considerações finais. Por ser uma obra ficcional, o artista não possui a obrigação em seguir a risca os fatos históricos, mesmo utilizando-se deles como elemento base da sua escrita. A utilização de revistas em quadrinho como fonte de estudo desse tema recente da história brasileira se baseia na tentativa de servir à sociedade como material de fácil compreensão para o estudo básico desse tema, sendo importante mencionar que, por mais que tenham se passado somente 38 anos desde os anos de 1985, a sensação que temos aqui de ideias de ordem com base na repressão ainda ecoa no seio da sociedade brasileira. Portanto, essa pesquisa vai além da simples análise de uma série de quadrinhos de ficção, pois o que se encontra nesses quadrinhos são representações de brasileiros que sofreram nas mãos de torturadores, que foram expulsos de seu país natal, que não possuíam o direito de expressar sua arte através das músicas e peças teatrais. Muito obrigado a todos pela atenção, e aqui ficam as referências.